Se você se identificou com esse assunto, fica comigo até o fim, porque o que vamos falar aqui pode desmontar a forma como você enxerga a si mesmo e as suas relações. Você acha que está se relacionando com alguém, mas, na verdade, está interpretando um papel. E o pior, não foi você quem escolheu esse roteiro. Foi a sua neurose. Você chama de amor, de conexão, de afinidade. Mas, se olhar de perto, vai perceber uma dança estranha acontecendo. Uma coreografia onde você alterna entre salvar, culpar ou se vitimizar. E quando tenta sair desse ciclo, algo em você sabota o movimento. Porque esse jogo, por mais disfuncional que pareça, é o único que você sabe jogar sem pensar. A maioria dos vínculos afetivos que cultivamos não são encontros reais entre dois sujeitos, são pactos silenciosos entre duas feridas. Pactos que dizem: eu finjo que sou sua salvação se você aceitar ser minha desculpa. Ou então, eu te persigo, te critico, te afundo, desde que você nunca me abandone. Parece absurdo? Então tenta responder. Quantas vezes você sentiu que precisava cuidar de alguém para merecer afeto? Quantas vezes esperou ser resgatado, mesmo sem dizer isso em voz alta? Quantas vezes se sentiu moralmente superior por aguentar tudo em nome do amor, mas secretamente se alimentava da dor que dizia querer evitar? Esses jogos não são conscientes. Eles operam no subterrâneo da psique. São roteiros antigos, escritos pela infância, dirigidos por complexos emocionais e atuados por personagens internos que se disfarçam de personalidade. Carl Jung chamou isso de persona, máscaras sociais que usamos para sobreviver. E por trás dessas máscaras, escondemos partes inteiras de nós mesmos que consideramos inaceitáveis, nossa sombra. O problema é que, quanto mais negamos essas partes, mais elas controlam nossos vínculos, sabotam nossos encontros e nos prendem em relações que parecem amor, mas são apenas o reflexo das nossas neuroses mais íntimas. E se você nunca amou ninguém de verdade, apenas se apaixonou por papéis complementares ao seu? Todo relacionamento é um espelho, mas nem todo espelho reflete a verdade. Alguns distorcem, outros apenas devolvem o que você quer ver. E há aqueles que mostram justamente o que você mais tenta esconder. O problema é que quase ninguém se aproxima do outro disposto a ser visto. O que buscamos, secretamente, é reafirmar o roteiro interno que aprendemos a representar desde cedo. E esse roteiro, por mais doloroso que seja, nos dá uma sensação familiar de pertencimento. É aqui que entra uma das maiores armadilhas da vida psíquica: a confusão entre o ser e o representar. Jung alertava sobre isso com profundidade. Para ele, a persona, essa máscara que usamos para nos adaptar socialmente, é necessária, mas perigosa. Perigosa porque, se nos identificamos demais com ela, esquecemos quem somos por trás do papel. E quando isso acontece, não só nos perdemos de nós mesmos, como começamos a nos relacionar com os outros de forma completamente encenada. Você não está com aquela pessoa apenas porque ela é interessante. Você está com ela porque, de alguma forma, ela ativa em você o papel que você aprendeu a ocupar para ser amado. Talvez ela te faça sentir necessário, então você veste o figurino do Salvador. Talvez te critique com frequência, e você responde como vítima. Ou talvez você a controle, a diminua, a manipule, e sem perceber, atua como perseguidor. Esse é o triângulo de Karpman, um circuito relacional onde ninguém está inteiro, mas cada um acredita estar certo. Karpman descreveu essas três posições como papéis inconscientes que as pessoas assumem nos jogos psicológicos. Mas Jung explicaria isso por outro ângulo. Esses papéis são manifestações de arquétipos distorcidos, ativados por feridas antigas que nunca foram integradas. O Salvador, por exemplo, muitas vezes é a máscara do órfão interno que precisa cuidar de todos para não ser abandonado. A vítima é o eco da criança ferida que aprendeu que sofrer é a única forma de ser vista. E o perseguidor, geralmente, é alguém que cresceu ouvindo que o mundo é perigoso demais para confiar, então ataca antes de ser atacado. Esses jogos são silenciosos. Quase nunca são verbais. O corpo fala, a ausência pesa, o tom insinua, o silêncio manipula.
Ninguém precisa dizer eu sou a vítima. Basta se comportar como se tudo que o outro faz fosse injusto. Ninguém se apresenta como salvador, mas está sempre tentando resolver a vida alheia enquanto foge da própria. E o perseguidor nem sempre grita, às vezes, só controla, com elogios calculados, com olhares que ferem mais do que palavras. O que torna esses papéis tão difíceis de perceber é que eles vêm disfarçados de virtudes. O salvador parece generoso. A vítima parece sensível. O perseguidor parece firme. E é por isso que muitos relacionamentos se arrastam por anos dentro desses jogos, com os dois acreditando que estão amando, quando na verdade estão apenas encenando. E quando alguém tenta sair do jogo, a dinâmica entra em colapso. O salvador se frustra por não ser mais necessário. A vítima acusa o outro de frieza. O perseguidor intensifica o controle. Isso porque esses papéis não sustentam a autenticidade, eles apenas regulam a ansiedade emocional de cada um. Não são sustentáveis a longo prazo, mas são viciantes. E isso nos leva ao ponto mais desconfortável. Há uma parte em nós que gosta desse sofrimento, porque ele é familiar. Ele nos dá um papel claro. Ele nos protege da dor maior de encarar o vazio existencial de não saber quem somos sem o outro. Agora, respira fundo e tenta lembrar, em qual desses papéis você costuma escorregar sem perceber. Talvez você diga que não é nenhum deles, que você é maduro, consciente, que não se envolve em jogos emocionais. Mas, de novo, Jung já antecipava isso. Quanto mais negamos uma parte de nós, mais ela se manifesta no inconsciente. E o inconsciente não tem moral, não tem lógica, não tem pudor. Ele só quer se expressar. Se você reprime o papel de vítima, ele aparece em forma de ressentimento. Se esconde o salvador, ele emerge como culpa. Se nega o perseguidor, ele se infiltra como sarcasmo, julgamento velado, frieza emocional. O que você precisa entender é que esses papéis não são defeitos morais. Eles são mecanismos de sobrevivência. Estruturas psíquicas que você construiu para lidar com o mundo quando ainda não tinha recursos internos para ser inteiro. Mas o problema é que, ao crescer, ao se desenvolver, você continuou atuando da mesma forma. E agora, o que antes te protegia, te aprisiona. Você pode estar em um casamento de 20 anos e nunca ter saído desse triângulo. Pode ter passado por várias relações, sempre com pessoas diferentes, mas repetindo o mesmo script. Pode até estar sozinho agora, e mesmo assim continuar interpretando. Porque, no fundo, o jogo não precisa do outro para acontecer. Ele acontece dentro de você, toda vez que sua mente revive a dor e responde com o mesmo papel de sempre. E aqui está o paradoxo mais cruel. Você quer ser amado pelo que é. Mas, para isso, continua oferecendo apenas o personagem que acredita ser mais fácil de amar. Agora me diz, como você espera se sentir inteiro em uma relação, se entra nela já fragmentado? Relacionamentos não fracassam porque as pessoas são incompatíveis. Eles fracassam porque ninguém nunca ensinou como estar inteiro diante do outro. A maior parte das conexões afetivas nasce da carência, e não da consciência. A gente entra em relações não porque transbordamos, mas porque faltamos, e esperamos que o outro nos complete, nos valide, nos salve. E aí, sem perceber, transferimos a responsabilidade pelo nosso vazio a alguém que, muitas vezes, está igualmente quebrado. O Triângulo de Karpman é uma fotografia psíquica dessa tragédia relacional. Cada papel representa uma tentativa inconsciente de lidar com as próprias feridas por meio do outro. Só que nenhuma dessas posições é estável, elas se alternam o tempo todo. Quem hoje se coloca como salvador, amanhã cobra como vítima e, quando frustrado, ataca como perseguidor. O que começa como cuidado vira culpa. O que começa como sensibilidade vira manipulação. O que começa como proteção vira controle. Mas de onde vem esse roteiro? Para Jung, tudo começa nos complexos. Um complexo é como uma célula viva da psique, um conjunto de lembranças, afetos e imagens que se agruparam em torno de uma experiência emocional marcante. Quando você foi ignorado, rejeitado, abandonado,
Uma parte sua agravou essa dor e construiu um sistema de defesa para nunca mais sentir aquilo. Só que esse sistema, ao invés de proteger, passou a governar suas relações. Pense numa pessoa que cresceu sentindo que só era amada quando ajudava. Esse complexo organiza a ideia de que amor é sinônimo de utilidade. Resultado: ela entra nas relações como salvador, sempre disponível, sempre resolvendo tudo, sempre se anulando. Só que, no fundo, espera ser reconhecida, recompensada, amada com a mesma intensidade. Quando isso não acontece, ela não sabe o que fazer com a frustração. E então escorrega para a vítima: ninguém me valoriza, só me procuram quando precisam. Se o outro não se comove, ela explode como perseguidor, culpa, acusa, impõe. O mesmo vale para quem sempre se sentiu impotente diante da vida. Essa pessoa internalizou a crença de que não tem força, nem escolha. Tudo acontece com ela, nunca por ela. Então ela vive como vítima. Mas de forma sutil, exige um salvador, alguém que a carregue, que a compreenda, que a proteja de si mesma. E quando esse salvador se cansa ou impõe limites, ela o acusa de crueldade. A vítima, quando frustrada, se torna perseguidora, com chantagens emocionais, silêncios punitivos, dramatizações constantes. O perseguidor, por sua vez, é geralmente alguém que cresceu em ambientes onde vulnerabilidade era perigosa. Expressar dor era fraqueza. Pedir ajuda era humilhação. Essa pessoa aprendeu a controlar para não ser controlada. Ela ataca para não ser atacada. Mas por trás da rigidez, há uma criança apavorada com a ideia de ser rejeitada de novo. Quando sente que está perdendo o controle, ativa o papel do salvador. Tenta resolver tudo, fazer acordos, oferecer o que for preciso. E se não funcionar, volta a ferir, como única linguagem que conhece. Essas transições acontecem em segundos. Às vezes, no meio de uma conversa. Uma palavra mal colocada, um gesto mal interpretado, um silêncio inesperado, e o jogo começa. Não importa o conteúdo da discussão, o que está em jogo é sempre a identidade emocional que cada um tenta preservar. E aqui está um ponto crucial. Quanto mais frágil for a autoestima, mais dependente você será desses papéis. Porque eles te dão um lugar no mundo, mesmo que esse lugar seja o da dor. O que Jung propunha, com sua psicologia analítica, era o caminho da individuação, o processo de integração das partes fragmentadas do self. Isso significa olhar para os próprios complexos, reconhecer os padrões arquetípicos que nos dominam e escolher conscientemente não atuar os papéis que o inconsciente propõe. Mas isso exige coragem. Exige suportar o desconforto de não reagir como sempre, de não se vitimizar, mesmo com razão, de não salvar, mesmo com compaixão, de não perseguir, mesmo com argumentos. A neurose afetiva, essa repetição compulsiva de vínculos dolorosos, nasce da tentativa de curar feridas emocionais usando as mesmas estratégias que as causaram. Você quer ser amado, mas se relaciona como quem precisa ser necessário. Quer ser respeitado, mas se coloca como mártir. Quer ser livre, mas se agarra ao controle. O inconsciente é cruelmente eficiente nisso. Ele recria o cenário da dor original, na esperança de que agora o desfecho seja diferente. Mas não será. Porque o papel que você interpreta continua o mesmo. E por que é tão difícil sair desse ciclo? Porque ele dá sentido, mesmo que seja um sentido doente. O salvador sente que tem valor. A vítima sente que tem razão. O perseguidor sente que tem poder. É preciso muita maturidade psíquica para abrir mão dessas gratificações simbólicas e enfrentar o vazio que elas encobrem. Você já tentou, por exemplo, ficar em silêncio diante de um conflito sem buscar justificar, atacar ou ceder? Já tentou apenas sentir a frustração sem precisar se defender com sarcasmo, lágrimas ou heroísmo? Já tentou dizer, isso me magoa, sem transformar isso numa acusação ou num pedido de socorro? Se tentou, sabe o quão violento é o grito interno que pede para voltar ao papel antigo. A verdade é que esses jogos não são sobre o outro. São sobre você consigo mesmo. O outro é só o espelho. É no encontro que as feridas se revelam, mas é na solidão que elas se curam. E enquanto você depender da validação externa para sentir que tem valor, continuará jogando.
Continuará atraindo parceiros que não te amam pelo que você é, mas pela função psíquica que você cumpre no roteiro deles. Ei, você que está aqui comigo até este momento, tenta se colocar nessa situação. Como você lidaria com isso? Antes de continuar, este também é um espaço para fazermos amizades. Vamos nos conhecer melhor. De qual cidade você está assistindo a esse vídeo? Eu estou em Campinas. E você? O que Jung propôs, ao desenvolver a ideia de individuação, não foi um caminho de iluminação espiritual ou paz interior, mas um processo radical de desmascaramento psíquico. Individuar-se, na visão junguiana, é recolher as projeções que lançamos sobre o mundo e integrar os aspectos que rejeitamos em nós mesmos. Em outras palavras, é deixar de esperar que o outro nos salve, nos aceite ou nos confirme, e começar a sustentar nossa própria complexidade sem depender dos papéis que nos ensinaram a interpretar. No contexto das relações, isso é brutal, porque quase tudo que chamamos de intimidade ainda está fortemente ancorado em projeções. A gente se apaixona por uma imagem, e quando o outro não sustenta mais a fantasia, a gente se sente traído, como se ele tivesse mudado. Mas a verdade é que ele apenas deixou de atuar aquilo que você precisava ver. A máscara caiu, e você não sabia com quem estava lidando, porque nunca lidou com o real, lidou com o simbólico. Esse simbólico é o campo onde os jogos acontecem. O triângulo de Karpman, lido pela lente junguiana, é um circuito de compulsões inconscientes ativado por arquétipos distorcidos. A vítima, por exemplo, é a face inconsciente do arquétipo do inocente, alguém que busca redenção, mas se recusa a assumir responsabilidade. O salvador, muitas vezes, é o curador ferido, alguém que tenta reparar no outro a dor que não consegue enfrentar em si. E o perseguidor pode ser a sombra do guerreiro, uma força legítima de ação e proteção que, ao ser reprimida, se manifesta como controle e violência. Essas distorções não são apenas comportamentais. Elas são simbólicas. Estão impregnadas na linguagem, no corpo, nos gestos. Uma pessoa pode parecer doce e amorosa, mas estar operando a partir da culpa, manipulando com elogios, com preocupações, com silêncios carinhosos. Outra pode parecer firme e honesta, mas na verdade está congelada no medo de ser rejeitada, e por isso fere antes de se deixar tocar. E o mais cruel, esses padrões não são apenas repetidos, são desejados. Há uma atração inconsciente por relações que reproduzam o drama psíquico interno. A criança que nunca foi ouvida busca parceiros surdos. O adolescente que foi punido por sentir demais se apaixona por quem invalida suas emoções. A pessoa que cresceu invisível encontra alguém que a admira intensamente, até que a luz apague de novo. Não é azar, é roteiro. Jung afirmava que aquilo que não se torna consciente se manifesta como destino. E os relacionamentos são o terreno fértil dessa profecia. Quando você não conhece sua sombra, você a encontra nos vínculos. Quando não integra seus traumas, você os revive em loop. E quanto mais tenta evitar essa dor, mais se aprofunda nela. Porque o inconsciente não quer que você fuja, quer que você encare. É por isso que os jogos se repetem. Porque você não está tentando resolver o problema, está tentando manter intacta a identidade que criou para sobreviver. E essa identidade, muitas vezes, se apoia em ser a pessoa boazinha, forte, incansável, resiliente. Mas essas virtudes podem ser apenas máscaras de uma dor que nunca teve espaço para existir. Você não é forte. Você está dissociado. Você não é bom. Está aterrorizado com a ideia de ser rejeitado se mostrar sua raiva, seu egoísmo, seu limite. No consultório, é comum ver pessoas que chegam com queixas sobre o outro. Ele é narcisista. Ela é fria. Eles não me valorizam. Mas quando aprofundamos, emerge algo muito mais incômodo: a repetição de uma dinâmica que tem mais de 30 anos. A mesma dor, o mesmo papel, a mesma sensação de impotência. Porque o outro mudou, mas o script não. Você já notou como há sempre um ponto da relação em que o jogo começa? Pode ser depois da primeira crítica, depois da primeira cobrança, ou quando você se sente ignorado. A partir dali, você deixa de ser quem é, e volta a ser quem aprendeu a ser. O corpo endurece, a voz muda, os pensamentos se aceleram. Você assume seu posto no tabuleiro.
E o outro, claro, faz o mesmo. Porque os jogos precisam de cúmplices. E a tragédia relacional é justamente essa: ninguém joga sozinho. Mas aqui está o ponto mais importante. A cura não está em eliminar os papéis. Eles fazem parte da psique. O que pode, e deve, mudar é a identificação. O problema não é sentir-se vítima em momentos de vulnerabilidade. O problema é viver a partir desse lugar. Não é errado ter o impulso de ajudar alguém. Errado é construir toda a sua identidade em torno disso. O risco não está em se proteger quando necessário. Está em se tornar um perseguidor emocional de quem não corresponde às suas expectativas. A saída, segundo Jung, está na ampliação da consciência. E isso significa suportar o desconforto de perceber suas próprias contradições. Admitir que você também manipula, que também sabota, que também finge, que você não é só a parte que gosta de mostrar, mas também aquela que nega com todas as forças. Essa ampliação exige luto. Luto da imagem idealizada de si mesmo. Luto da fantasia de que o outro vai curar sua dor. Luto da esperança de que o amor verdadeiro vai vir sem frustração, sem silêncio, sem espelho. Só depois desse luto é possível construir algo diferente, não perfeito, mas real. Porque só quem suporta ser visto sem personagem é capaz de se relacionar de verdade. Se esse vídeo está te incomodando, é um bom sinal. Curte, compartilha com alguém que precisa escutar isso e vamos juntos mais fundo. A essa altura, talvez algo em você já tenha reconhecido um padrão. Uma sensação familiar, repetitiva, como se certas cenas da sua vida amorosa tivessem o mesmo roteiro, só mudam os atores. E quando você começa a suspeitar disso, quando realmente vê o padrão pela primeira vez, é como se uma parte da sua mente gritasse: e se tudo isso que eu chamo de amor for só uma encenação sofisticada da minha dor? Esse é um dos momentos mais delicados do processo de individuação, quando a lucidez começa a romper a identificação com os papéis. E, nesse instante, surge uma pergunta incômoda: se eu não sou o salvador, nem a vítima, nem o perseguidor, quem eu sou? A resposta, claro, não é simples. Mas o primeiro passo é reconhecer que você é mais do que qualquer papel. Você é o ator, o palco, o roteirista e o público da sua própria história psíquica. Entender as dinâmicas inconscientes não significa eliminá-las, significa ganhar escolha. Porque enquanto você atua cegamente os roteiros internos, você reage. Só reage. Mas quando você vê o jogo, quando nomeia os movimentos, você pode escolher parar. Ou, pelo menos, escolher não jogar do mesmo jeito. Vamos olhar com mais precisão para os 3 papéis do triângulo de Karpman, agora sob uma lente mais integradora. A vítima, por exemplo, não é apenas alguém que sofre. É alguém que perdeu a capacidade de agência. Que acredita, inconscientemente, que os outros têm mais poder sobre sua vida do que ela mesma. Essa postura vem, muitas vezes, de um complexo infantil de impotência, um enredo construído por experiências em que sua dor não foi validada. Então, o corpo aprendeu que sofrer em silêncio gera tensão, que dramatizar atrai afeto, que não assumir responsabilidade é uma forma de se proteger do fracasso. Transformar essa postura não é dizer reaja ou tome as rédeas. Isso seria superficial. O que a vítima precisa é reconhecer sua história de abandono, resgatar sua dignidade emocional e aceitar que continuar se enxergando como pequena só prolonga a infância psíquica. O processo de individuação aqui passa por maturar o ego, aceitar a frustração, abraçar a autonomia, sustentar a dor sem terceirizar o sofrimento. O Salvador, por sua vez, parece nobre. Está sempre disponível, solícito, comprometido. Mas, no fundo, há uma dependência afetiva profunda disfarçada de generosidade. Essa pessoa acredita que, se não for útil, será descartada. Então ela serve, cuida, carrega, não porque quer, mas porque teme. Seu amor vem com uma fatura emocional invisível. Faço tudo por você, então você não pode me abandonar. Esse comportamento também nasce de um complexo arquetípico, o curador ferido. A pessoa tenta curar nos outros a dor que nunca conseguiu curar em si. Vive para os outros, mas se ressente por nunca ser cuidada da mesma forma. Para sair dessa posição, é preciso aprender a frustrar o outro,
e suportar a própria culpa. Isso é extremamente difícil, porque implica em desagradar, em dizer não, em não estar disponível e, assim, confrontar a crença infantil de que o amor precisa ser comprado com esforço. Já o perseguidor, apesar de parecer o vilão do jogo, é talvez o mais ferido. Ele foi, muitas vezes, a criança que precisou endurecer cedo demais, que não teve quem o protegesse, então decidiu que nunca mais se sentiria vulnerável. Esse personagem não confia, não se permite amar sem controle e, para manter a ilusão de força, precisa desvalorizar o outro, controlar, corrigir, dizer o que está errado o tempo todo. Mas, por dentro, há solidão e pânico, porque manter a postura rígida exige um gasto energético absurdo. O perseguidor está sempre pronto para o ataque e, por isso, nunca descansa. Curar esse papel exige um mergulho profundo na própria história de trauma relacional. É preciso revisitar as experiências que ensinaram que confiar era perigoso. E aí, criar novas experiências internas de vulnerabilidade segura. Isso só é possível com muita honestidade e, muitas vezes, com ajuda terapêutica. Porque baixar a guarda, para alguém identificado com esse papel, parece igual a morrer. Mas é exatamente esse movimento que abre espaço para o real. É aqui que entra a beleza e a brutalidade do pensamento junguiano. Jung não queria que nos tornássemos melhores. Ele queria que nos tornássemos inteiros. E ser inteiro não é ser bom o tempo todo. É integrar luz e sombra. É aceitar que você tem partes que manipulam, que temem, que se escondem. E, ao mesmo tempo, partes que amam, que desejam, que querem crescer. A individuação é esse casamento interno entre opostos. É quando você para de buscar alguém que complete sua metade e começa a se relacionar como alguém inteiro que escolhe o outro, e não que precisa do outro para sobreviver. No campo dos relacionamentos, isso muda tudo. Você começa a escutar mais e reagir menos. Começa a identificar quando está prestes a escorregar no velho papel, e opta por não ir. Você ainda sente o impulso. Ainda sente a raiva, a carência, o desejo de controlar. Mas não se entrega automaticamente a esses impulsos. Isso é maturidade psíquica. E isso transforma vínculos. Não significa que todos os seus relacionamentos vão dar certo. Pelo contrário, alguns vão terminar exatamente por você ter mudado. Porque o jogo exige jogadores. E quando um deles para, o outro precisa lidar com o vazio. Nem todos conseguem. Mas tudo bem. A verdade é que, quando você sai do jogo, começa a criar espaço para algo mais raro, o encontro real. E o encontro real é silencioso. Não precisa de drama, de provas, de chantagens. Ele é leve, mas não porque seja superficial. É leve porque não está carregando o peso das projeções, das expectativas irreais, dos complexos infantis. Ele acontece entre dois adultos que sabem que amar é, antes de tudo, olhar para si, e então, olhar para o outro sem filtro. Consegue imaginar o que seria estar em um vínculo onde ninguém precisa salvar ninguém? Onde ninguém se faz de fraco para ser amado? Onde não há competição disfarçada de afeto, nem controle disfarçado de cuidado? Esse é o horizonte da individuação nas relações. E se você chegou até aqui, é porque já está nesse processo. Porque algo em você reconhece que repetir não é mais opção. E que continuar interpretando papéis, mesmo que familiares, custa caro demais. Custa a sua verdade. E nenhuma relação vale esse preço. Você passou a vida tentando ser compreendido. Tentando que alguém enxergasse o que doeu, o que faltou, o que você precisou engolir calado. Mas, talvez, nunca tenha se perguntado: eu realmente quero ser visto, ou apenas reconhecido dentro do papel que aprendi a representar? É uma pergunta que arde, porque desmonta a ilusão de que buscamos amor. O que muitos chamam de amor é, na verdade, um pacto inconsciente de manutenção de identidade. Você entra numa relação querendo que o outro te confirme, e não que te confronte. Quer que ele diga que está tudo bem em ser a vítima, que é nobre demais continuar sendo o salvador, que está certo em se proteger com rigidez, como o perseguidor.
Você quer afeto, desde que ele não desmonte a história que você contou sobre si mesmo. Mas o verdadeiro encontro começa quando você permite que o outro te veja fora do roteiro. Quando você suporta ser desconfortável, incoerente, humano demais. Quando você escuta uma crítica e, em vez de ativar a vítima, respira e pergunta: por que isso me fere tanto? Quando sente vontade de ajudar compulsivamente e, ao invés de correr para salvar o outro, pergunta: por que preciso tanto ser necessário agora? Quando sente o desejo de controlar e, antes de impor, se questiona: o que eu realmente estou tentando evitar? Essas perguntas são a chave. Elas deslocam você do automático, desarticulam o triângulo e abrem um espaço interno onde o silêncio pode falar. Porque é no silêncio que a sombra aparece. E não para te acusar, mas para te libertar da necessidade de parecer inteiro e, finalmente, ser inteiro. Carl Jung dizia que o encontro com a própria sombra é uma experiência avassaladora, porque ela revela tudo aquilo que você preferia não saber sobre si. Mas também é a única forma de parar de projetar. E enquanto você projeta, você não ama. Você apenas usa o outro como espelho, para validar ou para combater a imagem que tem de si mesmo. Agora, imagine viver um amor onde projeções não sejam o centro. Onde você possa olhar para alguém e não ver um curador, um inimigo ou uma tábua de salvação, mas uma alma tão contraditória quanto a sua, tentando fazer o melhor com os próprios cacos. Parece pouco? Então talvez você ainda esteja viciado no jogo. Porque o jogo promete intensidade, drama, redenção. Promete uma história. Mas o que entrega, no fim, é repetição, desgaste, amargura. Já o encontro real não promete nada. Ele apenas é. É simples, mas exige tudo. Exige que você deixe as armas, as máscaras, os figurinos emocionais. Exige que você se despe, emocionalmente, simbolicamente, existencialmente. E talvez por isso ele seja tão raro. Você já reparou como as relações que mais te transformaram não foram as mais intensas, mas as mais verdadeiras? Aquelas em que você pôde dizer: eu não sei o que fazer com isso. Aquelas em que o outro não tentou te salvar, nem te culpar, apenas ficou presente, nu, inteiro, sem papel, sem truque, sem necessidade de ser nada além do que era. Esse é o ponto de virada. Quando você para de buscar personagens complementares e começa a sustentar a presença sua e do outro. Quando você entende que amor não é a ausência de conflito, mas a disposição de atravessá-lo sem recorrer às velhas defesas. Você vai falhar, claro. Vai escorregar nos papéis. Vai se ver, de novo, implorando atenção ou tentando corrigir o outro como quem corrige a própria infância. Mas, agora, você vai perceber. Vai nomear. Vai rir, talvez. Vai voltar. Porque consciência não impede o erro, só tira dele o poder de te dominar. E isso já é um milagre. Então, da próxima vez que você sentir aquela ânsia de ser salvo, aquela vontade de se fazer de mártir, ou aquele impulso de atacar antes de ser ferido, para. Só para. Fecha os olhos. Sente o corpo. Pergunta para si: quem está falando agora? É o adulto que eu sou, ou o personagem que aprendi a ser? E se a resposta for o personagem, você já está livre. Porque viu. Porque nomeou. Porque se recusou, mesmo que por um segundo, a repetir o velho enredo. Se algo aqui te atravessou, esse canal pode te ajudar a continuar cavando. Se inscreve, deixa o like e, principalmente, não foge do que te provoca.